Uma coisa que acontece a respeito das vacinas que estão sendo dadas não só para idosos, mas para outra faixa etária de adultos, essa vacina da gripe, a gente tem uma série de perguntas, não místicas, né, como fazem alguns aí que não tomam a vacina. Mas a gente tem que estar preocupado com uma coisa. O coronavírus é um vírus que nós não conhecemos, esse Covid-19, a ciência não conhece muito sobre ele, não compreende a sua forma de contágio, como que vai conter essa epidemia. Então, a gente não tem pessoas de confiança para a gente perguntar certos assuntos. Porque a maior parte das pessoas tem uma imunidade ao coronavírus. Se essa pessoa toma vacina contra a gripe, ela pode ser prejudicada nessa imunidade, ela pode ser ajudada nessa imunidade, ou fica algo neutro, nem prejudicada e nem a vacina tem poder para ajudar na imunidade da pessoa. A gente não tem um lugar certo para fazer esse tipo de pergunta. Então isso que faz com que as pessoas tenham medo. Não vou tomar a vacina porque eu estou bem de saúde. Vai que eu tomo essa porcaria, baixa minha imunidade. É assim que o brasileiro pensa, assim que as pessoas pensam. E aí a pessoa deixa de tomar a vacina para a gripe, começa a se sentir mal por conta dessa gripe e não se imunizou por conta do desconhecimento. Então precisa de um trabalho mais forte, um canal mesmo que você possa perguntar a infectologistas. Né? Nós temos a internet para isso, mas parece que eles não fazem bom uso, não há boa vontade. Todos esses mitos que se cria sobre um medicamento é exatamente porque as pessoas têm suas dúvidas e alguém vem com uma informação que parece ser adequada, parece ser de confiança, afinal aquela pessoa já deu outras informações, né? E ali a pessoa acaba se informando de forma errada. O que mais a internet faz hoje em dia, algumas pessoas, é informar o povo de algo que não está 100%, nem ele está 100% seguro de falar. A era da informação é também a era da curiosidade e da má informação. As pessoas vão atrás, eu estou sentindo uma dor, ela vai lá e procura algo relacionado àquela dor, sendo que existem inúmeros problemas relacionados a um certo tipo de reação que o seu corpo está sentindo. E a pessoa às vezes se automedica, né? A outra pessoa diz assim, eu já senti isso, toma isso que é bom. Aí a pessoa vai lá e toma. O povo brasileiro come as coisas na rua que nem sabe como é feito. Nem sabe como é feito aquilo. Mas a pessoa vai lá, e outras coisas, né? Às vezes produtos vendidos na rua, iogurtes, essas coisas que você não sabe qual é a procedência. As pessoas gostam muito de olhar a validade, como se o cara 71 não fosse pensar nisso, né? Eles acham que o cara que é 71 não vai achar, não vai pensar assim, pô, o cara vai olhar a validade e vai ver que está vencido, vai querer me devolver e vou ter que devolver o dinheiro. Aí a pessoa olha a validade e fica com aquela segurança. Não, está dentro da validade. Existem várias coisas que podem estar até dentro da validade, mas não está condicionado de forma adequada. Sendo que a maioria delas, aquele carimbo é mais falso que nota de R$ 3, né? Então, cara, é muito difícil. Outra coisa também que passa na cabeça das pessoas é se essa vacina pode estar contaminada, dependendo do lugar de onde ela foi importada ou fabricada. As pessoas também têm essa questão. A vacina, a seringa, as pessoas acham que isso pode acontecer, né? Porque
nós vemos a saúde do Brasil não é levada a sério, né? Não é levada a sério, tanto que profissionais da área da saúde não têm a máscara N95 para poder fazer a intubação dos pacientes, né? E a aspiração dos pacientes. Eles não têm a máscara adequada e acabam se contaminando com o coronavírus. Isso é inadmissível, cara. Você não pode colocar a vida de pessoas em risco na linha de frente com a doença, com a epidemia. Você não pode deixar o médico estar exposto a isso. Quando o Ministério da Saúde deixa os seus médicos nessa situação, isso significa que não há, que está tudo bagunçado e que não há um respeito à vida humana. Porque aquele médico demorou quantos anos para se formar? E ele está ali, ele nasce com essa capacidade de ajudar, né? Ele tem um estudo, ele tem a força de vontade e ele não tem nenhum respeito vindo da parte do Ministério da Saúde, né? Então, mas a máscara N95 está em falta, sempre esteve em falta, então o médico não pode atuar. Infelizmente, pessoas vão morrer, mas o médico não pode morrer. O médico não pode se tornar uma vítima. Porque o que vai adiantar? Né? Daqui a pouco os outros médicos vão ver os seus amigos morrendo e vão dizer assim, caramba, o que está acontecendo? Eu não fiz medicina para morrer, eu fiz para ajudar, eu fiz para curar. Entende? Um ato de coragem é o risco. Mas você saber que você está desprotegido é idiotice. Já não é mais ato de coragem, é estupidez. É isso que as pessoas precisam ver. Porque o médico trabalha a sua vida toda com o seu equipamento de proteção individual. Ele não abre mão daquilo. Se toda cirurgia que ele for fazer for uma atitude dessa, ele tem que tomar uma atitude dessa. E agora ele tem que ser muito mais prudente tratando-se de um vírus. Ele tem que estar muito mais ligado, porque olha só, cara, você tem coisas importantes em sua vida, você quer viver, entende? O fato das pessoas estarem morrendo, isso daí, a maior parte de culpa não é só do vírus. É do governo, porque ele demora a atuar, é muita burocracia. E além da burocracia, as pessoas aproveitam a má vontade delas para exercer um método, porque vai sair dinheiro, né? E o dinheiro é o que faz. O que você espera de uma pessoa que tem coração ruim? Não vai ter consideração nenhuma com o seu semelhante. Então ela segura o máximo que ela pode e além do que ela pode, né, chega a ser vergonhoso e não faz o que é certo, né? Não faz o que é correto. Empresas, cara, nessa época triplicam, quadriplicam o valor dos seus produtos. Isso é um hábito no Brasil. Faltou água, a empresa de água mineral se dá bem. Faltou álcool em gel, a empresa, o cara que tem ali, ele transforma prata em ouro. Isso tem que acabar, isso tem que ter uma lei de punição gravíssima para que aquela pessoa possa pagar pelos seus atos. Porque questão de emergência, cara, não se brinca, isso aí chega a ser cruel, chega a ser crime, porque você não permitir que as pessoas tenham ao seu alcance a situação adequada para se cuidar, para se proteger, você está cometendo um crime contra a vida. Você está o cara que aumenta o álcool em gel, triplica, quadriplica o valor, ele está cometendo um crime de pandemia. Ele não está permitindo que as pessoas tenham, com o seu poder aquisitivo inferior, se aproximem da oportunidade de ser curado, de não transmitir, né? Não transmitir a doença, não pegar e não transmitir para as pessoas, nem para a sua família, para outras pessoas e nem para a sua casa. É uma coisa grave, não é uma coisa qualquer.
Eu falei no outro vídeo sobre você ver até na questão da consideração do nosso país com as micro e pequenas empresas, né? Micro e pequeno empresário. Eles são os que geram mais emprego, cara. São os empregos mais ativos, né? Mas como eles não têm renda na bolsa de valores, né? Eles acham os governantes que eles não quebram o sistema econômico que alimenta os bancos, né? Acham os governantes. Então, eles demoram muito a atuar. O primeiro ato de um presidente deve ser um ato completo em época de pandemia. Falar em relação do que vai ser feito a respeito da saúde, prioridade. Falar o que vai ser feito a respeito dos micro e pequeno empresários, porque as grandes empresas têm condição de manter os seus funcionários. Não haver demissão em massa. O governo vai socorrer vocês, vai ser assim, assim, assim. Isso são coisas que, se tiver boa vontade e inteligência e uma equipe econômica dedicada, você às vezes tem uma equipe econômica dedicada, e sempre tem, né? Ninguém é tolo de escolher qualquer um, tá? Mas tem que haver boa vontade de quem é a autoridade maior, né? No caso, o presidente tem que se posicionar. Vocês, pequenos empresários, não demita, porque nós já temos 11 milhões de trabalhadores desempregados. E se vocês demitirem, vocês vão estar contribuindo para a quebra do país. Ao mesmo tempo, o governo tem que mostrar uma ligeira e verdadeira vontade de ajudar, mas só que para isso você tem que entender, você tem que compreender as pessoas. Os empresários viram que não há uma resposta, e essas respostas têm que ser dadas naquele exato momento que acontece, né? Mesmo que você não diga, eu vou fazer tudo isso aqui, mas você tem que apresentar um plano de proteção dos empregos. E qual seria esse plano? Empresas, nós não vamos abandonar vocês. Pequena e grande empresa. Segure os seus funcionários, que nós vamos dar um jeito de socorrer vocês. Mas só que esse socorro tem que ser bem verdadeiro. O que nós vemos no Brasil hoje em dia é uma migalha de socorro, né? É uma esmola. Nós não vemos um socorro real. Nos Estados Unidos você vê o Trump imediatamente, um cara que eu não vou com a cara, não gosto das atitudes dele, acho ele um idiota, mas nessa situação também, se ele não faz, ele arrebenta com tudo, né? O cara foi incrível, rapidamente tomou sua posição, né? Rapidamente ele já desenrolou, porque dinheiro tem, né? Estados Unidos, um país desenvolvido, ficaria muito ruim. E ele ainda vai fazer campanha com essa atitude dele. Então, você às vezes não tem uma pessoa preparada, às vezes você não tem uma pessoa com vontade mesmo de fazer o bem, e as atitudes vão demonstrando isso. Não adianta, tem muita gente que fala assim, não, o presidente tem vontade de fazer o bem. Cara, eu não vejo boa vontade naquele homem, não. Eu vejo mais má vontade de um cara que votou contra a PEC das domésticas, o único deputado federal. Ele tinha que me fazer mudar de opinião. Ele tinha que me fazer mudar de ideia. Mas eu nunca mudei de ideia a respeito. Porque, cara, é impossível que você veja boa vontade nas pessoas, né? A árvore boa não dá maus frutos, nem a árvore ruim dá bons frutos. É impossível que você não veja boa vontade quando você vê os esforços da pessoa. E quem se esforça vai além dos limites. Ou seja, não fica contendo migalha, não. Cara, realmente você sente que foi ajudado, né? Você sente que o cara quis ajudar. É esse sentimento que falta. Porque você chega a pensar assim, pô, o cara tá querendo mudar. Você tem coisas, atitudes que você para e pensa assim, pô, eu critiquei esse cara a vida toda, mas nessa atitude eu não tenho como criticar. Só que a árvore ruim não dá bons frutos, né, cara? A árvore ruim, ela tem raiz ruim, ela pode até se alimentar de uma água boa, de sais minerais bom, mas ela continua sendo ruim, porque a raiz é ruim, não sabe fazer o bem.
complicado. O nosso presidente, ele se apresenta em todas as religiões, né? Ele é um macumbeiro evangélico, ao final de semana é maçom. Ele se apresenta em todas as religiões, ele não tem uma definição. Ele se apresenta em todos os times de futebol, ele não tem uma definição. Cara, isso é muito complicado. São atitudes totalmente estranhas, né? Só esse método. A gente quer ver a boa vontade, cara. Nem as pessoas falam assim, pô, mas você só critica, vocês não vê o lado bom. Eu quero ver o lado bom. Porque quando eu vejo as matérias da Rede Record, às vezes eu vou lá no canal Record perder meu tempo, eu observo que a reportagem, eles usam a reportagem para culpar o Lula, para atacar as coisas em cima do Lula. Rapaz, o cara já está complicado. Então, se vocês querem atacar, vai para a justiça e ataca, pô. A justiça está aí para isso. Vai ficar batendo na mesma tecla, isso é enjoativo. Ninguém está aqui para defender bandido, não. O brasileiro está vacinado. Alguns ainda não. Né? Então, esse negócio de volta, o Lula roubou, o Lula fez aquilo. O Lula fez vista grossa em muita coisa, nós sabemos disso. Mas você tem que entender que o país já era daquela forma. O país que o Lula pegou era daquele jeito. A corrupção, ela ficou por muito tempo escondida do povo. Existia na época antiga, há uns 10, 15 anos atrás, votações que eram feitas em secreto na Câmara. Tipo assim, os deputados parlamentares iam embora e já tinha uma votação com quórum, né? Fórum, você fala, prontos para poder mudar uma lei do dia para a noite. No outro dia, quando os deputados chegavam que iam falar sobre a situação, já tinham votado. Eles já tinham se mancomunado e votado em sala fechada. E o político não tinha grito. E isso ia no jornal, ficava somente nas letrinhas. E o povo nunca se interessou pela situação do país. Isso é verdade. Não sabia, não tinha a ferramenta adequada para reclamar, e também muitas pessoas nunca se interessaram pela história do Brasil, a história política do Brasil. A escola nunca se interessou em ensinar, se interessa mais por Saci Pererê, né? Coisas que a gente não devia dar tanta importância. Trabalho de escola, vamos falar de corrupção? Não. Vamos falar do Visconde Sabugosa. Vamos falar dos índios. Os índios têm uma importância muito grande, sim, mas não dedicar tanto tempo na escola, quando na verdade a escola tinha que discutir o que vive hoje. A história do Dom Pedro, não sei o que, tem muita história que a gente aprende que nem é verdade, né? A gente tem só como base os livros, os relatos dos livros. É bom aprender? Sim, mas não dá tanta importância. A maior importância é a atualidade, é o que é contemporâneo. É o que nós estamos vivendo hoje. Essa é a coisa mais importante. As pessoas falam de ideologia de gênero e tal. Nós precisamos conversar o mundo de hoje. Porque o cara é homossexual, eu não aceito um cara beijar a boca do outro. Pô, também, eu não acho bacana isso não, mas é o que nós estamos vivendo hoje. É o direito de viver das pessoas. Mas não faz isso perto dos filhos e tal. Isso aí tem que ser conversado, tem que ser estudado. Porque os heterossexuais também têm comportamentos que eu também não gostaria que meu filho visse, minha filha visse quando pequeno. Né? E ele vai conviver com um mundo que as coisas não podem ser mais surpresa para ele. Tipo assim, o cara tá adulto, ele acha um absurdo, o cara beijou o outro. Ele já adulto, sem ter aprendido o que significa aquilo ali, que ele precisa respeitar aquele espaço, que pode estar errado, mas que o mundo que ele vai enfrentar dessa forma é mais complicado se você não mostrar, se você não disser assim, pô, esse daqui, ele faz casal, o papai não concorda, a mamãe não concorda, mas o que está se apresentando aí.
Eu acho que ninguém vai se tornar aquilo porque viu isso. Eu não tenho esse estudo, né, para dizer que uma pessoa pode ser influenciada daquilo. Mas o que não pode é você criar um ódio, é, eu não sei, um ódio exagerado, eu ia falar exacerbado, mas um ódio exagerado a ponto de você querer agredir uma pessoa, a ponto de você querer transgredir a lei, porque não existe lei para coibir aquilo. Se existisse uma lei, você teria que chamar as autoridades para coibir, né? E eu acho que as pessoas também que percebem que vivem num mundo complicado poderiam também ser um pouco mais prudentes. Porque esses abusos, esses avanços, não sou mesmo, você tem que respeitar, e vai lá, um beija o outro e tal. E você está num mundo em que muita gente pode fazer coisas contra a sua vida, contra a sua saúde. Então tem que ser um pouco prudente. Eu sempre falo na questão do seguinte, imagina se fôssemos 90% homossexuais e 10% heterossexual. Eu queria ver um mundo homossexual respeitar 10% de heterossexual. Eu queria ver como é que seria esse... Não, na verdade eu não queria ver, né? Mas eu queria saber como seria viver num mundo desse. Eu não queria ver isso. Ia ser muito complicado. Eu acho que 50% de cada lado já seria bastante complicado. Você imagina 90% de homossexuais e 10% de heterossexuais. Eu não gostaria de viver nisso. Não falo com preconceito, né? Que eu não tenho preconceito, quem me conhece sabe. Mas eu acho que seria muito mais injusto. Eu não sei bem dizer isso com precisão, porque nós não temos comprovações dessa situação. Mas seria um mundo muito complicado. O preconceito, ele é uma coisa que fica ali guardadinho dentro da pessoa, né? E a qualquer hora ele explode. E às vezes a pessoa não percebe. Às vezes a pessoa já explode com os amigos, em casa, mas um dia ela explode ao vivo, né? E os Big Brothers, as câmeras estão atentas para criminalizar. E muitas vezes a pessoa não considera uma atitude dessa como errado, né? E a gente por isso tem que evitar certas brincadeiras, certas coisas que a gente fala que podem ser interpretadas como preconceito. Então é isso aí, galera. Eu estendi esse assunto, até fugi um pouco do tema, mas eu acho bacana. Eu sempre colho informações aí dos comentários, eu sempre estou atento para aprender, isso é muito bom. Porque um pouquinho que você sabe pode fazer grande diferença no entendimento da outra pessoa. Hoje em dia, as pessoas estão conversando muito sobre a situação no país e às vezes a pessoa tem levado assim, eu não gosto da Globo, eu odeio a Globo. E às vezes ela nem sabe por que odeia, é influenciado pela massa, né? Mas a Globo passa muita sem vergonhice. Cara, então não assista. O controle remoto tá aí. Eu acho que o cara tem... ele sabe o que é um controle remoto, não é possível, né? Não assista. O problema das pessoas é o seguinte, se eu não assisto, ninguém tem que assistir. Esse dia a pessoa estava na rua assim, aí, o que adianta? Aí todo mundo na rua. Cara, isso é um problema de cada um. Se vai ficar em casa, fica em casa. Ninguém foi proibido de ir pra rua, não. O que foi proibido são as aglomerações. Entendeu? Aí tem gente que já vê o velhinho passando assim, isso aí era pra estar em casa. Gente, o velho está na última fase da vida dele. Se ele tiver que morrer dentro de casa, vai ser complicado, né? Eu acho que pelo menos ele podia sair com a máscara, com a luva, ser mais prudente. Sim, mas isso daí é a vida da pessoa. Não tem nada a ver com isso não. Se a pessoa acha que vai sair, vai se contaminar, vai morrer, né? Você poderia falar assim, aí, tá vendo o carnaval? Um montão de gente contaminada, você não tem uma propaganda de camisinha, você proibiu, né? Não se passa mais de camisinha, né? As propagandas. E um montão de gente aí cruzando aí, por aí, igual cachorro. Aí quando te agrada, você gosta de ver, né?
quando não te afeta porque você faz parte, aí você não fala nada. Mas tem um montão de jovem contaminado. Tem um montão de gente aí grávida de filho que nem sabe quem é o pai. Tem um montão de problema, cara. Tem um montão de problema. Um país que não se preocupou com as crianças nascendo com microcefalia, vai se preocupar com esse tipo de coisa, cara? Não vai. Criança nascendo ali, criança, aquela ali não tem, os médicos têm que ter mais sensibilidade. A criança vai nascer sem direito a viver normal, ter uma vida normal. Né? Não se preocuparam tanto. Cara, o governo não é nada sério, cara. Você está na época de coronavírus e é arriscado você morrer de dengue, chikungunya. Isso não foi erradicado. Né? Mas só que a diferença é que o vírus causa uma epidemia e ele contamina muito rápido. E você não pode computar só os mortos, como eu sempre falo. Você tem que ver o sofrimento dos doentes, ficar entubado, ficar dopado 15 dias, ficar com fralda geriátrica sendo trocado. Você não pode ver só os mortos. Os mortos já estão descansando no Senhor. Já estão no destino certo das consequências da vida. Né? Os vivos sobreviveram, mas podem ser recontaminados. Se der mole, pega de novo. Não existe imunidade nisso. E agora, os que estão sofrendo. Mas foram só 4 mortos, mas tem 5 mil sofrendo. Desses 5 mil, quantos estão internados em estado grave? E ninguém quer sentir os sintomas daquilo, cara. Então, esse afastamento social, eu acho que ele foi mal feito. Ele foi mal elaborado. Se você tem como mover a economia assim, você tem como algumas pessoas trabalharem. Porque o cara botou assim aqui. Estou aqui no mercado, olha lá, a hipocrisia. Os caras estão trabalhando. O país não vai parar por completo. Se nós tivermos uma epidemia, vai. O exército vai ter que tomar conta. Aí você declara estado de pandemia. O exército toma conta de tudo. Você não sabe o que está acontecendo no mundo. Vai ficar em casa de saco cheio de ficar em casa. Vai ficar quadrado com a cara da sala. Não vai poder sair, porque se sair comete crime. Só vai poder sair quando for orientado a sair para o destino que... vou na farmácia, vai? Tá. Se tu virar à esquerda, eu te dou um tiro. É mais ou menos assim. Se tu virar à esquerda, a farmácia é direita. Se tu dobrar à esquerda, tu leva um teco. Vai ser mais ou menos assim. Porque é estado de pandemia. Então, para não chegar a isso, né, é feito todo esse sistema. E você pode observar que no mundo todo isso está acontecendo. No mundo todo. Não é uma informação que a Rede Globo é mentirosa. O cara botou assim, você assiste a Rede Globo, sai desesperado, descabelado. Você assiste as outras emissoras, você sai até com uma esperança. Meu irmão, vacina dói, mas cura. A verdade dói e é libertadora. Vacina dói, o médico sabe que dói. Não adianta você falar assim, meu filho não vai tomar vacina porque dói. Se ele não passar por aquela dor, filho. É como se a natureza, como se Deus estivesse dizendo assim, sem dor não existe vitória. Sem dor, você não vai enfrentar a vida sem dor, cara. Mas não é uma dor que vai te matar. Não é uma dor que vai... Sabe? Então você ficar confinado um pouco de tempo não vai matar você. Essa reaversa que você tem para fazer, descansa, lê, né? Cruza, faz alguma coisa aí boa, né? Não pode nem cruzar, não tem par, né? É complicado. Então, aproveita o seu tempo que você está aí confinado. Agora, o problema é quando a fome apertar, né, cara? Porque não tem um amparo do governo. Tem gente que fica preocupada assim, o cara nunca trabalhou, vai ganhar esse dinheiro. Cara, é uma bizonhice. Você nunca trabalhou, mas quando você compra uma coisa no mercado, você pagou imposto. Você passou a vida toda pagando impostos. Todo mundo tem direito. O brasileiro tem essa mania de estar comendo a comida aqui, mas está olhando para o prato dos outros. Porque que teu tem a carne mais fresquinha e o meu aqui não tem? Não, está errado. E o cara está comendo. Mas está errado. Não aceito. Cara, se dane a sua não aceitação. As pessoas precisam se alimentar.
Ah, mas tem gente que vai se dar bem porque fez 30 filhos, sabe? As pessoas têm um conceito, querem ter um conceito sobre a vida dos outros. Deixa o povo aproveitar, deixa o povo receber o dinheiro. Ele vai comprar, ele vai estar injetando esse dinheiro ia para os bancos, né? Esse dinheiro que eles injetam para a gente, de alguma forma ele não ia para o destino do povo, ele ia para um lugar pior, porque o banco não te dá porcaria nenhuma. O dinheiro que é investido no banco, ele não volta. Ele sustenta os bancos. E tu acha que esse dinheirama todo está sendo liberado pelo ministro da Economia, que ele diz que está, né? Você acha que essa contagem, muita coisa não foi para lugar desnecessário? Muita coisa foi para lugar onde ele queria. Cara, é muita mentirada. Muita gente vai se aproveitar dessa situação e vai roubar dinheiro. O ser humano é miserável. O ser humano rouba do hospital. Se ele tiver que. Se aquela sonda ali valer algum dinheiro, ele rouba aquela sonda. Bota um dente, cara, no hospital público pra tu ver. Eu não acredito que aquele material é um material de obturação verdadeiro, cara. Eu não acredito. Ou até acredito que prefeitos são tudo mendigo. Entre comprar um material bom e comprar o pior. Mas às vezes eu compro o bom e desvia-se, muda. Tu bota uma obturação que era para durar 10 anos, ela dura 2 semanas. No outro dia tu tá cheio de bicho dentro do dente. Você não consegue extrair um dente ciso na saúde pública. Só um ano depois ou 2 anos depois, dependendo do lugar que te designar. Mas na saúde pública não extrai dente ciso. Parece até uma parceria com a saúde privada, né? O cara no particular é um dinheirão do cão para extrair um dente que nem raiz tem. Fazem um alvoroço que tem que ser um cirurgião, meu irmão. Meta a chave de grife e arranco com 2, 3 dentes a mais, mas não vou pagar esse valor não, filho. Vai ser assim. Tem hora que o dente tá dando pra caramba. Tu não tem dinheiro, tu não tem cartão. Vou meter o alicate, vou morrer de infecção. Mas de dor de dente eu não morro, mano. Meto o alicate de pressão ali, filho, puxo até a gengiva pra fora. Não tem jeito. Mas não, com dor eu não fico. Eu tô aconselhando ninguém a fazer isso não, tá? Depois vocês vão processar aí no vídeo. Então, galera, isso daí é o Brasil que nós estamos vivendo hoje. E sempre, tomara que não.